Boa tarde, meus alunos. Quero falar com vocês agora a respeito da unidade número 2, dando continuidade à unidade número 1, disciplina Avaliação Institucional. Vimos na unidade 1 um breve histórico da origem da avaliação institucional. Na unidade 2, gostaria de mostrar para vocês os desdobramentos dessa primeira unidade, e o primeiro deles, com certeza, são as concepções de avaliação institucional. A concepção nada mais é do que um pressuposto que existe a respeito de alguma coisa. Então, a gente tem alguns pressupostos na vida dos quais a gente parte para tomar algumas decisões. No caso da avaliação institucional, nós temos basicamente dois modelos ou duas concepções que deram suporte para a avaliação institucional que nós temos hoje vigente no Brasil e cuja execução está a cargo do SINAES e do MEC. As concepções, elas são importantes para nós porque a gente não precisa ir lá no começo, na origem de tudo, para entender por que a avaliação institucional hoje está num formato e não no outro. No entanto, para entender das concepções que eu vou explicar agora, a gente tem que partir de um pressuposto muito importante e que, assim, fundamental, que nós não podemos de forma alguma desprezar. Esse pressuposto é a ideologia. A ideologia nada mais é do que uma forma que nós temos de explicar, de entender o funcionamento do mundo e de falar, olha, eu acredito nisso e não naquilo. Então a ideologia, ela é a nossa base, ela tem um papel de comando sobre a nossa prática, sobre a prática humana, porque ela mostra para nós algumas formas de ação, de como a gente deve se comportar diante da vida, diante dos fenômenos que nós presenciamos, e vai nos mostrar, inclusive, quais são os valores que alguém tem, segue e acredita para se comportar de uma forma e não de outra. E também por meio da ideologia, a gente organiza as ideias de uma forma sistemática, de forma a nos dar condições de explicar o funcionamento do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque os modelos de avaliação institucional têm por baixo deles, a base deles é uma ideologia. Agora, se é ideologia, eu já posso afirmar para vocês com toda certeza que não existe ideologia que seja neutra. Se a ideologia é um posicionamento que eu tenho a respeito de valores, crenças e experiências e como eu me movo no mundo, é claro que não há neutralidade possível nesse campo. No campo da avaliação institucional, ocorre a mesma coisa e vale o mesmo raciocínio. Não tem como ficar em cima do muro quando eu falo de avaliação institucional. Por quê? Porque cada modelo que eu adoto, ou um ou outro, que eu vou explicar agora, já tem alguém por trás que tem uma ideologia e que adota um modelo que é melhor do que o outro, de acordo com o momento histórico, social, político e econômico. Bom, fazendo já essa introdução, já feita essa introdução, quero mostrar para vocês os dois modelos que são vigentes hoje no Brasil em termos de avaliação institucional. No entanto, antes, tenho que sinalizar para vocês, novamente, que a avaliação institucional está relacionada à qualidade do ensino. E existem três atores muitíssimo interessados nessa qualidade. O primeiro é o mercado,
o mercado, que são as escolas, o Estado representando, teoricamente, o Ministério da Educação, e a comunidade acadêmica, que são as pessoas que estão dentro das escolas, dentro das instituições escolares. A comunidade acadêmica realiza a avaliação institucional. A avaliação institucional é controlada pelo Estado, que regula, credencia o funcionamento dessas escolas que estão aqui no mercado. Inclusive, com o resultado dessa avaliação institucional, eu tenho aqui no mercado as escolas ranqueadas. O que é isso? Classificadas por números, por conceitos. A escola melhor classificada está no primeiro lugar do ranking, em termos de conceito, em termos de número, significando que ela tem qualidade melhor, ela oferece maior qualidade ou melhor qualidade no ensino. Então a gente tem que saber que existem 3 interessados em manter ou não essa qualidade no ensino, dependendo da ideologia que tem subjacente e dependendo do momento histórico, político, social e econômico. Bom, depois disso, agora eu já posso falar com vocês de 2 modelos. O primeiro modelo, muito utilizado, e hoje a gente vê isso assim escancaradamente, é um modelo de avaliação institucional que tem como ênfase as leis de funcionamento do mercado, ou seja, isso é a lei da oferta e da procura. As escolas hoje estão muito voltadas para esse modelo. Interessante falar isso aqui, porque vocês vão se situar logo nesse exemplo. Outro dia vi uma propaganda no ônibus, na traseira do ônibus, no vidro do ônibus, falando assim: vem para essa escola que aqui você paga 50% da metade da mensalidade por 6 meses. Para o aluno mais desavisado, ele vai logo para essa escola. Ele não sabe que tipo de professor tem lá, se o ensino é bacana, se as instalações são adequadas, se tem biblioteca. Ele não quer saber de nada, ele quer saber que ele vai pagar 50% a menos do que o concorrente dele. Quando chegar lá, eu não sei o que ele vai encontrar, mas a lógica que essa escola adotou para captar alunos é a lei da oferta e da procura. Eu tenho tido exemplos terríveis com relação à adoção desse modelo institucional, de avaliação institucional. Vocês devem estudar esse modelo para que vocês entendam qual é a fundamentação teórica dele e por que ele é tão gostoso e tão sedutor para as escolas que querem vender, digamos assim, vender educação. Nesse modelo de avaliação institucional, o que se procura? A gente procura a eficiência, a eficácia e a efetividade de quê? Dos custos, modernização e maior racionalidade na prestação de contas. Por quê? Porque quando você é uma estrutura enxuta, você entre aspas, uma escola moderna, de custo baixo, você diz que, nessa concepção, que você está oferecendo qualidade. É questionável essa concepção, esse modelo, porque ele vai contra o outro que a gente vai estudar agora, que é o modelo com foco nos aspectos pedagógicos e acadêmicos. Esse modelo, ele é quase que o oposto do modelo que eu falei anteriormente. Por quê? Porque nesse modelo a gente vê uma função social na avaliação institucional, ou seja, a gente de escola se desprende do aspecto financeiro e econômico para entender a educação
como alguma coisa que vai proporcionar uma ajuda, um socorro, um bem-estar, uma devolução para a sociedade daquilo que o estudante aprendeu. E quando você aplica os seus conhecimentos numa sociedade, numa comunidade, e devolve para ela, em forma de aplicação, tudo aquilo que você conseguiu na universidade, aí está a função social dessa escola que você frequentou. E como é que você pode, por que você pode afirmar que essa função social é importante? Porque escolas com função social têm altos índices de qualidade aferidos pelo MEC, aferidos por meio da avaliação institucional. Esse tipo de avaliação privilegia o caráter emancipatório e ético da avaliação institucional e é fundamentado na prática e na transformação. Pouco importa aqui se a escola está ou não no primeiro lugar, está ou não no segundo lugar. O foco aqui é mostrar para a escola, a avaliação, por meio da avaliação institucional, os pontos fortes, as ameaças, as fragilidades e as oportunidades que aquela escola tem. Para quê? Para gerar melhoria, para gerar mudança e para ter um desempenho que esteja focado nos aspectos pedagógicos e acadêmicos dos seus alunos. Aqui está o foco desse modelo de avaliação institucional. É interessante que nós temos que entender que a avaliação institucional, dentro desse foco, se faz assim, com a participação de toda a comunidade escolar, utilizando as competências que cada ator da comunidade escolar traz consigo. A gente acrescenta alguns não, né? Com frequência, uma frequência maior, elogio e recompensa, reconhecimento das novas ideias e sugestões, evita punição e a gente quer com isso alcançar a qualidade na educação por esse modelo com foco nos aspectos acadêmicos e pedagógicos. Enfim, esse é o resumo desse capítulo. E quando, só para finalizar aqui, a gente afirma que a avaliação institucional, ela tem, na verdade, três propósitos. Ela procura verificar se a escola é eficaz, se a escola é eficiente e se a escola e os seus processos são efetivos. Então, gostaria que vocês fixassem, por gentileza, nessa unidade número 2, a questão da ideologia, a questão das concepções, a questão dos dois modelos de avaliação institucional e o que ela pretende olhar em cada vez que ela é realizada. A eficácia, a eficiência e a efetividade. Cada um desses fatores está em maior grau ou em menor grau em cada modelo de avaliação institucional que nós acabamos de aprender nessa unidade, tá ok? Daqui a pouco vou falar com vocês a respeito da unidade número 3, que são os princípios, critérios e indicadores de qualidade em avaliação institucional. Meu abraço e até daqui a pouco. Tchau.